E aí, lindezas, vamos agora estudar um conceito tão importante dentro da física, que é o conceito de torque. Então, o que é o torque, povo de Deus? Com certeza você aplica o torque todo dia no seu cotidiano. Por exemplo, na hora que você vai abrir a maçaneta de uma porta. Ou, por exemplo, quando você pega uma chave de fenda e vai apertar ou desapertar um parafuso, e assim sucessivamente. Então, o que é o torque em si? O torque ele vai medir o quanto uma força ela é poderosa, ela é efetiva para rotacionar um corpo extenso. Imagina que isso aqui é uma maçaneta de uma porta, aqui é o ponto que gira, e aí você vai aplicar uma força para fazer isso aqui girar e, obviamente conseguir abrir a porta. Tudo bem? Então, o que você faz e quais são as grandezas que o torque vai depender? Então, primeiro, você faz uma força. Então, você aplica uma força. E aí você tem esse braço aqui da maçaneta, que a gente chama de braço de momento. E aí você vai ter uma distância entre a força que você faz e o ponto que você quer que essa força atue e provoque a rotação. Ok? Então o torque ele vai depender de dois fatores. Vai depender do quanto de força você faz, mas não é só isso. Depende também da distância, da força que você fez até o ponto que você quer que rotacione. Por isso que quando você vai abrir uma maçaneta, você aplica a força na ponta da maçaneta. Por quê? Porque aqui a distância vai ser maior e quanto maior a distância, maior vai ser o torque. E mais efetiva vai ser a sua força, certo? Você nunca vai aplicar a força na maçaneta aqui, onde o ponto gira. Você pode fazer toda a força do mundo, pode ser o He-Man, pode ser o Naruto, e simplesmente você não vai conseguir girar a maçaneta, porque aqui não tem distância nenhuma entre a força e o ponto que você quer rotacionar. Se a distância é zero, o torque também vai ser zero. Tudo bem? E outra coisa importante, quando a gente usa essa formulazinha do torque, F vezes D, a gente tem que levar em consideração que a força e o braço do momento, eles são perpendiculares entre si. Porque quando não for, eu vou te mostrar depois como é que faz. Então vamos ver um exemplo aqui da maçaneta. Qual é o torque mínimo para fazer uma maçaneta girar? Então vamos supor que a maçaneta tem 10 centímetros, você foi lá, colocou o seu dedinho lá e foi apertando, apertando até a maçaneta girar. Então você fez uma força mínima de 20 newton da massa para fazer a maçaneta girar. Posso calcular o torque? Posso. Já sei que o torque é força vezes distância. Então calculando o torque aqui, 20 vezes 10 vai dar 200 newton centímetro. Então, esse é o torque mínimo para fazer essa maçaneta girar. 200 newton centímetros. Então, agora, povo de Deus, para eu fazer a maçaneta girar de novo, eu vou ter que aplicar pelo menos um torque de 200. Mas, por exemplo, se você colocar seu dedinho agora no meio, a distância agora vai diminuir para 5, em vez de ser 10. E você continua fazendo a mesma força, que foi a força mínima para poder a maçaneta girar. O que vai acontecer agora? Quando você calcular o torque, 20 vezes 5 vai dar 100. Você vai conseguir abrir a maçaneta? Vai conseguir girar a maçaneta? Não, né? Porque agora o torque é 100 e o torque mínimo tem que ser 200. Por isso que se você colocar aqui o seu dedinho agora no meio e continuar fazendo a mesma força, você simplesmente não vai conseguir abrir a maçaneta. Depois testa isso aí. Pega uma maçaneta da sua casa, vai lá na pontinha, faz uma força mínima para ela girar. Depois tenta fazer essa mesma força no meio. Você vai ver que você não vai conseguir abrir. Tudo bem? Você teria que aumentar a força, né? Teria que aumentar a força para quanto? 40. Dobrar a força, porque 40 vezes 5 daria 200. Olha que maneiro. Tudo bem? Agora vamos ver os casos que são mais raros de aparecer, mas vai aparecer aí em alguns exercícios mais complexos, quando a força e a distância não são perpendiculares entre si. Então, eu uso uma frase que eu gosto muito. Na física, você projeta sempre quem está torto. Repara aqui, por exemplo, que a distância ela está bonita, ela está na horizontal. Quem está torto aqui na história é a força. Então, vou ter que projetar a força de tal forma que força e distância fiquem perpendiculares entre si. Beleza? Então, nesse caso, ó, aqui a nossa distânciazinha, bonitinha ali. Para a nossa força ser perpendicular, ela vai ter que aparecer assim. Tudo bem? E para ela aparecer assim na vertical,
Vê se você concorda comigo. Ela tem que ser esse cara aqui. E esse cara aqui é o oposto ao ângulo θ. O oposto na matemática é o seno. Lembra disso? Seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, esse pedacinho aqui projetado é F seno de θ. Então, na hora que você for calcular o torque, não vai ser apenas F vezes D. Vai ser F vezes D seno de θ. Tudo bem? Ah, mas pode aparecer um caso onde a distância está torta? Pode. Vamos ver agora esse caso. Olha que maneiro. Agora a força está bonitinha aqui na vertical. Não está torta, mas a nossa distânciazinha está torta. A gente projeta quem? Quem está torto. Então, agora eu vou ter que projetar a distância de tal maneira que ela fique perpendicular à força. Então, olha só, a distância vai ter que estar assim, né? E a força, obviamente, assim, para que eles formem um ângulo de 90 graus entre eles. E aí, quanto é que vai valer essa projeção? Ó, quando eu projetar aqui, ó, para ficar perpendicular à força, repare que esse troço aqui em vermelho está grudado com o ângulo. Grudado é adjacente, e adjacente na matemática é cosseno. Cosseno é igual a adjacente sobre a hipotenusa. Então, na hora que você for calcular o torque, força vezes distância vezes cosseno de θ. Tá bom? Então, dependendo aí de quem você projetou, dependendo de qual ângulo você está trabalhando, é assim que a gente vai fazer o cálculo do torque. Beleza? Bom, queridos, é isso aí. Fechamos a nossa aulinha aqui de torque. Agora vamos ver exercícios para a gente aplicar isso nas questões que vão aparecer para você na sua provinha. Eu sou o BF, o Best Friend da Física. Você está no Física com BF. Se inscreva no canal, dá um likezinho, por favor, porque tudo é feito com muito amor e carinho, tá bom? Então, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.